Bom dia, boa tarde, boa noite. E não é que a gente conseguiu estudar por aqui? Levamos 2 capítulos e vamos encerrar o bimestre conseguindo levar nossas aulas através desse sistema novo para todo mundo, o sistema EAD. Bem, na aula de hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente, tá? A gente vai relembrar os 2 capítulos que a gente estudou, das grandes navegações e das reformas religiosas, e a gente vai analisar documentos históricos. São vestígios do passado ou até mesmo do presente que acabam nos trazendo a história, a memória, e é através desses documentos que a gente pode fazer a leitura histórica desses acontecimentos ou a leitura histórica do presente. Vamos lá? Então, para a gente encerrar o nosso primeiro bimestre, o bimestre das grandes navegações, o bimestre das reformas religiosas, pessoal, lembrando que o advento das grandes navegações ele tem uma série de motivações. Ele aconteceu por causa da crise do século XIV, uma crise envolvendo lá o abastecimento de alimentos dos indivíduos, que tinham lá seus problemas também com a conservação desses alimentos e que buscaram no Oriente as especiarias, os temperos raros, especiais, fortíssimos para se preservar os alimentos e também traziam de lá artigos de luxo para comercializar por toda a Europa. O problema é que a principal cidade que fazia parte da rota para as Índias, a cidade de Constantinopla, ela foi tomada pelos turcos otomanos. E diante disso, era necessário a busca de uma nova rota. Para quem não lembra, a nova rota encontrada era aquela lá do périplo africano, que eles tinham que dar a volta pelo litoral africano. Entretanto, isso demandava altos investimentos e também a superação dos medos da época, a mentalidade da época de monstros marinhos, de cachoeiras infinitas, né? sem fundo, que as pessoas poderiam cair, até mesmo a ideia de terra plana, isso tudo impedia com que as pessoas se lançassem a essa nova rota. Também havia limitação técnica, as embarcações não eram boas o suficiente, o conhecimento com mapas também não era o suficiente. Entretanto, após se estabelecer uma aliança entre a igreja, entre os reis absolutistas e os burgueses, eles conseguiram o dinheiro necessário para essa expedição. É claro que cada um tinha seu interesse. O rei queria mais terras, mais colônias, a igreja queria mais fiéis e os burgueses os produtos que estavam em jogo. Bem, nós vimos ainda que os portugueses foram pioneiros nessas expedições, por 2 motivos. Primeiro, pela Escola de Sagres, um centro de estudos voltado para a expansão marítima, e também pelo incentivo da dinastia Avis. Os reis portugueses estavam, de fato, se empenhando em ser pioneiros nessas grandes navegações. Nós vimos várias viagens, por isso que eu gostaria que você olhasse o mapa, né? Só estamos recordando. Uma das primeiras viagens foi essa de vermelho ali do Bartolomeu Dias, que ele conseguiu navegar de Lisboa até o Cabo das Tormentas. Só que ali as embarcações se desfizeram, né? Naufragaram por uma série de motivos, mas principalmente pelas correntes marítimas. Entretanto, o nome de Cabo das Tormentas foi trocado por Cabo da Boa Esperança pelo rei português, já que, caso eles conseguissem contornar ali o sul da África, era mais fácil deles chegarem às Índias. Portanto, ainda restava esperança, mas essa esperança ela só é de fato concretizada pela expedição de Amarelinho ali, né? A expedição de Vasco da Gama. Esse sim consegue contornar, chegar às Índias, ok? Em Calicut, em Goa, e depois retornar a Lisboa para comercializar as especiarias. E deu muito lucro, muito dinheiro. Nós vimos ainda que houve uma outra expedição, que está pintada de azul no nosso mapa, de Pedro Álvares Cabral, que visava chegar às Índias, mas também, pelo caminho, visava encontrar as terras relatadas por outros indivíduos, e essas terras foram, de fato, encontradas por Pedro Álvares Cabral em 1500. Entretanto, a gente não pode dizer que foi um descobrimento, uma coisa aleatória, sem intencionalidade, porque havia sim intenção e já se tinha a noção de que existiam essas terras mais ao ocidente, ok? Dando continuidade, a gente vai observar também as navegações espanholas. Lembrar que a Espanha ela demorou um pouco mais para se lançar nas grandes navegações, porque elas tinham que expulsar os mouros da Península Ibérica, né, os muçulmanos do norte da África que viviam
na Península Ibérica. Então, os espanhóis, quando expulsam, só a partir desse momento eles podem se lançar às grandes navegações, depois dos portugueses. Então, eles tinham um desafio, tá? Que era encontrar um caminho para as Índias, mas que não podia ser o caminho português. Diante disso aparece a figura do Cristóvão Colombo. Quem não lembra, o Cristóvão Colombo ele traz um plano para os reis espanhóis, que é de navegar sempre para a direção do Ocidente para contornar a Terra e chegar no Oriente. Entretanto, essa noção de terra esférica, né, no formato de uma bola redonda, a gente tem com facilidade hoje. Na época, muitos não acreditavam, né, nessa perspectiva. Então, Cristóvão Colombo ainda teve que convencer os reis absolutistas espanhóis de fato isso era possível. E quando ele vai para essa expedição, ele, atrapalhado, chega às Ilhas das Antilhas, na região central da América, né? E ele acredita estar nas Índias, por isso que damos o nome de indígenas aos povos nativos da América, porque Cristóvão Colombo, o primeiro espanhol a se deparar com ele, espanhol não, né? Porque ele era italiano, mas o primeiro, em nome dos espanhóis, a se deparar com esses povos, acreditava estar nas Índias. Vimos também ainda as navegações de Fernão Magalhães, que de fato consegue provar, através de uma expedição, que a Terra era redonda. Ele dá a volta ao mundo, tá? Quer dizer, ele não dá porque ele morre no caminho, mas é a sua expedição que consegue fazer isso pela primeira vez. Demora só 3 anos. 3 anos, tio. Mas, apesar de ter sido possível, até de ter dado lucro, né, nessa expedição, não era tão atrativo aos espanhóis explorar essa rota tão mais longa do que a rota portuguesa. Nós vimos que depois dessas descobertas houve uma série de tratados estabelecidos entre os espanhóis e os portugueses para dividir essas terras do Novo Mundo. O primeiro tratado foi a da Bula Intercoeteira, em 1493, que estabelecia lá a linha a 100 léguas do oeste de Cabo Verde. E o segundo tratado, né, o Tratado de Tordesilhas, esse sim imperou por mais tempo, determinava 370 léguas de Cabo Verde e não 100. Ou seja, dava mais terras portugueses, né, terras do Novo Mundo. Alguém pode perguntar, peraí, professor, hoje em dia o Brasil não é dividido assim de acordo com o Tratado de Tordesilhas. É verdade. É porque, posteriormente, outros tratados entre portugueses e espanhóis foram firmados, tá? Mas, por enquanto, nesse século que a gente está estudando, 15, 16, era apenas o Tratado de Tordesilhas que regulamentava essa divisão. Houve muitos questionamentos de ingleses, de franceses, de holandeses. Entretanto, essa bula e esse tratado foram estabelecidos pelo Papa, portanto, era mais difícil de se questionar. Senhores e senhoritas, então, para a gente analisar documentos históricos, situações de fato em que a gente vai manipular algo ligado a esse passado, eu separei uma reportagem da Revista da Babel, ou Babel, acho que Babel é o correto, que é uma escola virtual de línguas, tá? E que eles separaram lá as 10 línguas mais faladas na América do Sul. E em primeiro lugar, adivinha? A língua espanhola. A quantidade de falantes de espanhol na América do Sul é ligeiramente maior que a quantidade de falantes de português. Ou seja, o espanhol é o idioma mais falado no continente. Pouco mais de 210 milhões de sul-americanos falam espanhol, sendo que o maior número de falantes vive na Colômbia, a seguir na Argentina, Venezuela, Peru, Chile, Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai. E no Brasil temos lá 491 mil pessoas que falam espanhol. Por que a maior parte da América do Sul fala espanhol? Por causa disso que a gente está estudando, por causa da colonização espanhola inaugurada por Colombo, mas depois com Pizarro, depois com Fernão Magalhães e outros expedicionários a mando da coroa espanhola, fizeram com que dessas terras, muitas delas, se tornassem colônias espanholas e, consequentemente, falassem espanhol. Segundo, lá então, português. O segundo lugar dessa lista é ocupado pelo português, com aproximadamente 206 milhões de falantes na América do Sul. O Brasil não só abriga a imensa maioria desses falantes, 205 milhões, como também, olha lá, é o único país do continente em que o português é o idioma oficial.
falantes de português em outros países, mas como idioma oficial só no Brasil. Por quê? É porque a colonização portuguesa, ela foi feita especificamente onde hoje é o Brasil, tá? Não houve colonização portuguesa em outras regiões. Temos ainda o inglês, mas por outro motivo, que a gente vai estudar apenas no 9º ano, um movimento chamado de imperialismo, que vai levar a língua inglesa a ser dita, a ser falada aqui no país, e por outros motivos, não pela colonização, mas pelo comércio, né? Internacional, mundializado, né? Que vai acontecer com esse fenômeno chamado de imperialismo. Mas e as línguas indígenas? Cadê? Não apareceu nenhuma delas. Eu trouxe a lista também. Aquela lista anterior falava somente de línguas europeias ou chinês e japonês. Mas aqui a gente tem, no caso, as 8 línguas nativas mais faladas na América do Sul. Também estava nessa reportagem do Babel. A primeira é a Quechua, que se fala nos Andes, tá? Com 8 milhões de falantes. Então, há pessoas que falam Quechua desde o Peru, Bolívia, Chile, né? Até lá ao norte, na Venezuela. Guarani, no Paraguai e os arredores. Aymara, no Peru e na Bolívia. E justamente relacionado a essas línguas nativas são os temas das nossas próximas aulas, assim que a gente passar esse encerramento do primeiro bimestre. Beleza? Viu como dá para perceber as grandes navegações nas línguas faladas na América do Sul? Já o outro tema que a gente estudou foram as reformas religiosas, lembra lá? Tudo acontece primeiramente a partir de uma série de crises da Igreja Católica, né? Contra o fortalecimento do rei, os conflitos entre esses reis absolutistas e a Igreja, também pelo fato da Igreja ser grande proprietária de terras, de cobrar impostos aos camponeses, mas o que mais gerou crise dentro da Igreja foi o fato da Igreja proibir o lucro e a usura dentro da burguesia, mas vender indulgências, objetos sagrados e cargos eclesiásticos. Nós vimos, né, 3 religiões que surgiram das reformas: o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo. Lembrando que o luteranismo foi aquele criado pelo Martim Lutero, que criticava, contestava algumas práticas da igreja, como, por exemplo, a venda de indulgência, a venda do perdão, né? E ele escreve, no caso, as 95 teses, 95 coisas que ele criticava da postura da igreja, prega na porta da catedral de Wittenberg e acaba que o Lutero é excomungado pelo Papa Leão X, né? E conta com o apoio da nobreza para se esconder e trazer uma nova religião, que era o luteranismo. Já o calvinismo surge numa outra região, não na Alemanha, mas na região dos Países Baixos, por um outro indivíduo, João Calvino, esse cidadão aqui da imagem, e ele acreditava, no caso, na predestinação absoluta, ou seja, de que não são as boas ações que levam alguém à salvação, mas sim a escolha de Deus, porque Deus pode tudo, Deus sabe tudo, então ele escolheu você para ser salvo. Esse indivíduo, né, o João Calvino, ele acreditava também que a Bíblia deveria ser a única fonte de base para a religião, não os santos, nem os padres, tá? Ele criticava o culto às imagens e admitia apenas 2 sacramentos, o da Eucaristia e do batismo, porque todos os outros foram criados pela Igreja Católica. Bem, essa religião proposta pelo João Calvino, que surge então nos Países Baixos, se espalha também para outras regiões, como a Dinamarca, a Escócia, lá dá origem então aos presbiterianos. Já na França surgem os huguenotes e na Inglaterra os chamados puritanos. Olha essa frase para a gente fechar. O trabalho árduo e a prosperidade econômica individual eram um dos sinais da predestinação. Eles exaltavam o trabalho e a prosperidade econômica. Por isso, se o luteranismo fez sucesso entre os nobres, o calvinismo vai fazer sucesso entre os burgueses, eles que valorizavam o trabalho, eles que buscavam a prosperidade econômica. Para a gente fechar as 3 religiões que surgem da reforma, a gente tinha o anglicanismo, uma iniciativa lá do rei Henrique VIII, lembra lá? Que tinha dificuldade em ter um herdeiro do sexo masculino, porque ele buscava se manter a sua família no absolutismo inglês, tá? E ele desejava, então, expandir os seus poderes, mas não estava conseguindo ter filhos. E ele solicita, então, ao Papa Clemente VII a anulação do seu casamento.
Esse Papa até anula, num primeiro momento, o primeiro casamento, mas como ele não consegue novamente ter filhos, ele pede, ele solicita pela segunda vez, e o Papa não aceita. O rei, que já queria ser mais poderoso que a igreja, aproveitou esse momento de embate para, de fato, romper com a Igreja Católica através de um documento chamado Ato de Supremacia. O rei Henrique VIII, olha lá, ele rompe com a igreja e se autodeclara chefe religioso do seu reino. O rei Henrique VIII, ele era chefe político e agora também religioso da Inglaterra. A rainha Elizabeth é que, de fato, vai organizar os ritos, as crenças do anglicanismo. Bem, e a igreja não faz nada? Você estudou, você viu, a igreja católica também dá uma resposta chamada contra-reforma ou reforma católica. Na tentativa de evitar a perda de fiéis ou de diminuir a autoridade do Papa, eles fazem várias medidas e a gente vai destacar nesse vídeo apenas três. Primeiro, o Concílio de Trento, uma reunião na cidade de Trento que tenta reorganizar a igreja, estabelece lá a proibição da venda de indulgências, que foi motivo de muita reclamação dessas religiões reformadas, né? Também criaram lá as escolas para clérigos, já que até então os padres não tinham formação nenhuma, ok? E também criaram a Index Librorum Prohibitorum, a lista de livros proibidos. No Concílio de Trento, ainda reafirmaram os dogmas da Igreja Católica em contrapartida, em oposição às religiões chamadas de protestantes. Outra resposta dada pela Igreja Católica foi a criação da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa criada lá em 1534 pelo padre Inácio de Loyola, que tinha como objetivo fortalecer a religião cristã e católica e também expandir para outras regiões, através do ensino, através da catequização, principalmente no Novo Mundo, lembra lá? Na América. É por isso que imagens como essa fazem sentido. A gente tem aqui um padre da Ordem da Companhia de Jesus, um padre jesuíta, que tem como objetivo catequizar os indígenas para levá-los, né, também para a fé cristã. Outra medida adotada pela igreja foi a Inquisição, tá? O uso de tribunais com julgamentos contra os indivíduos que seguiam as heresias, né? Ou seja, seguiam qualquer ensinamento que não fosse da Igreja Católica. Fechou? Vamos procurar, então, alguns documentos históricos ligados a esse tema? Lá vai. Por exemplo, você já ouviu falar da Maria Sangrenta? Aposto que sim. Conheça a história por trás do mito da Maria Sangrenta. O mito da Maria Sangrenta caracterizou Maria I como uma assassina sanguinária, mas há muito mais por trás da história da rainha inglesa. Você sabia, então, que essa história da Maria Sangrenta vem de uma rainha da Inglaterra? Observe isso aqui, ó. Lendas urbanas que fazem referência a aparições em espelhos são comuns em diversas partes do mundo, mas a expressão Maria Sangrenta, a Blood Mary, surgiu muito antes do conto de horror. Essa expressão originalmente se referiu a uma rainha inglesa, Maria I, da dinastia Tudor, cujo reinado foi marcado por perseguições religiosas. Por ser tida como uma líder sádica, Maria I ficou conhecida como Maria Sangrenta. Ou seja, da onde vem essa lenda urbana? A expressão surge justamente de uma situação de perseguição religiosa, já que pós-reformas religiosas, a gente vai ver na Europa pipocar conflitos entre pessoas de diferentes religiões, apesar de todos serem cristãos. Outra coisa que eu separei para vocês foi um trecho da Constituição Federativa do Brasil. Percebam lá o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, os estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Então, está falando ali que as pessoas, elas são todas iguais perante a lei, e todos têm direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Só que no sexto item diz lá para a gente o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja,
dentre todos esses direitos básicos estabelecidos na Constituição de 1988, dos direitos que merece destaque é a da liberdade religiosa. As pessoas podem seguir seus cultos, ter os seus locais próprios de oração, ter suas próprias espaços de liturgia. Entretanto, será que de fato as pessoas respeitam a liberdade religiosa dos outros? Uma menina de 11 anos foi atingida na cabeça por uma pedra a caminho para um culto de candomblé no Rio de Janeiro. Segundo a família, ela foi vítima de intolerância religiosa. A menina agora anda assim, séria, meio calada e com muito medo. Sinto medo de sair na rua com roupa de santo. Eu não sei o que vai acontecer de novo. Kailane passava por aquela calçada com um grupo de familiares e amigos em direção a um terreiro de candomblé. Todos vestiam roupas brancas. Segundo testemunhas, 2 homens que estavam naquele ponto de ônibus do outro lado da rua começaram então a ofender o grupo, que preferiu não reagir às provocações. Eles estavam bem vestidos, com bíblias na mão. Um dos homens jogou uma pedra em direção aos religiosos. Ela ainda bateu em um poste antes de atingir a cabeça da menina. Após a agressão, os homens continuaram ofendendo o grupo, até que entraram num ônibus e fugiram. Pensei que a minha neta fosse morrer. Esta foto mostra a pedra que atingiu a garota. A jovem sofreu um corte na cabeça e chegou até a perder a memória. Só de botar a mão na cabeça e vendo sangue caindo e depois não lembro de mais nada. O caso revoltou os familiares e amigos de Kailane. A gente vive a nossa vida e nós respeitamos o espaço de todo mundo e já está demais isso. Os investigadores estão em busca de imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar os agressores. A brutalidade ganhou repercussão nas redes sociais. A menina iniciou uma campanha na qual pede respeito aos praticantes do candomblé. Eu quero respeito. Não importa a religião. Olha o tamanho do absurdo. Por que a gente estuda de fato as reformas religiosas ou qualquer outra religião na história? É justamente para a gente perceber que essas coisas elas não devem acontecer. Isso é um absurdo, isso é o fim. É o fim do mundo, mas é também o fim da nossa aula. Pessoal, espero que vocês de fato tenham gostado, ok? Que vocês consigam perceber por que é que a gente tem esses determinados assuntos. É justamente para a gente observar no passado situações, compreender esse presente, mas principalmente para que a gente possa construir um mundo melhor. Um mundo onde absurdos como esse, que a gente acabou de ver no vídeo, não aconteçam. Será que às vezes a gente não pratica coisas, não tem atos que são ofensivos aos outros? Não que a gente está atirando pedra para todos os lados, mas será que a gente não desrespeita algumas religiões em vários momentos da nossa vida? Pessoal, segue uma atividade também para vocês realizarem, ok? E qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e até a próxima aula.